Apocalipse, capítulo 3, os versos de 7 a 13. Você que assiste essa mensagem pela internet, por favor, abra também a sua Bíblia, se for possível, nesse texto, pois é o texto da palavra do Senhor que fala ao nosso coração pelo Espírito de Deus. A palavra e o Espírito atuam para a transformação das nossas vidas. Apocalipse, capítulo 3, de 7 a 13. Eu farei a leitura, acompanhe com a sua Bíblia aberta. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os olhos, nós vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, pedimos que o Senhor fale conosco através desta linda carta que o Senhor escreveu para a igreja de Filadélfia e a igreja do Senhor em todas as épocas. Que nós possamos, ó Deus, fazer bom proveito desta mensagem para o nosso coração nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Carta de um grande Deus a uma cidade fraternal. Esse é o tema que eu gostaria de dar para esta mensagem. A carta de um grande Deus a uma cidade fraternal. Eu não sei quantos aqui sabem que a cidade de Assis tem a alcunha de uma cidade fraternal. Se alguém não sabe, fica sabendo agora. E quando eu descobri que a cidade de Assis tem o nome, tem a alcunha de cidade fraternal, eu logo lembrei da carta do Senhor Jesus à igreja que estava na cidade de Filadélfia, que significa amor de irmão, amor fraternal. E acredito que esta mensagem, então, ela tem um peso especial para nós que moramos na cidade fraternal. Por isso eu quero compartilhar um pouco desta carta com vocês. Antes, porém, vamos entender um pouquinho desse livro para alguns tão misterioso, desse livro evitado por muitos. Por quê? Porque as mensagens que estão lá são difíceis de decifrar. Mas eu gostaria que você tivesse uma outra percepção a respeito de Apocalipse. Primeiro porque Apocalipse, que é o último livro do nosso conjunto de literatura que nós chamamos de Bíblia, um conjunto, uma biblioteca de 66 livros. O livro de Apocalipse é um livro que fecha toda esta mensagem e é um livro de uma literatura chamada literatura de revelação ou literatura apocalíptica, literatura que fala a respeito daquelas coisas que virão, das coisas que acontecerão, das coisas que Deus revelou a João, que é o autor deste livro, escreveu numa pequena ilha
lá perto da Turquia, no mar Egeu, a ilha de Patmos. E nessa ilha, quando João escreveu, ele estava lá porque ele estava como prisioneiro nesse lugar. E nesta pequena ilha, em provavelmente uma das cavernas incrustadas nas rochas que tomam quase que toda a ilha, João, dentro dessas cavernas, recebeu revelações de Deus através de visões. Estas visões, elas estão divididas dentro do livro de Apocalipse em 7 cenas. São 7 cenas, como 7 cenas de uma peça, 7 cenas de uma novela, ou 7 episódios de um seriado. Não são sucessivos, não são cronológicos, mas são 7 cenas sobrepostas, 7 cenas do que está acontecendo no universo, vistas por 7 perspectivas diferentes. Então, você já tem aí um ponto de partida para entender o que está no livro de Apocalipse. Uma outra ajuda que eu gostaria de deixar para você é que Apocalipse está no final da Bíblia, e João, quando escreve esta última mensagem à igreja, da parte de Deus, ele usa como código, para que você entenda essa mensagem, a literatura do Antigo Testamento. Mais especificamente, a linguagem do templo, a linguagem que era usada dentro do templo, onde os judeus adoravam a Deus. Então, a mensagem ela era secreta para os não-judeus, era secreta para os não iniciados, os gentios que tinham sido convertidos ao cristianismo, ela era secreta àqueles que eram soldados romanos, por exemplo. Ela era uma mensagem difícil de decifrar para aqueles que não estavam acostumados com a linguagem do povo de Deus. Mas para aqueles que conheciam a linguagem do Antigo Testamento, e para aqueles que conhecem até hoje a linguagem do Antigo Testamento, este livro não é um livro de enigmas, muito pelo contrário. Esse livro é um livro de mensagens claras. E quando você abre Apocalipse no capítulo 1, no primeiro capítulo de Apocalipse, é dito que bem-aventuradas são aquelas pessoas que leem a mensagem desse livro, porque a mensagem desse livro foi escrito para a igreja dos últimos dias. Nós, a igreja que existe entre a primeira vinda do Senhor Jesus e aquele dia glorioso onde Ele há de voltar. O João diz e começa o livro dizendo que são felizes as pessoas que leem a mensagem desse livro e fazem uso dela para se prepararem e para vencerem as adversidades, os desafios desse tempo em que nós estamos vivendo. Então, eu quero lançar um desafio a você, que você não evite mais o livro de Apocalipse. Muito pelo contrário. Faça um exercício santo de fazer uma boa leitura do Antigo Testamento, entenda as imagens que são apresentadas lá, e deixe o livro de Apocalipse como o último mesmo na leitura da sua Bíblia. Quando você fizer aquela leitura anual da Bíblia, termine com Apocalipse, mas quando você for terminar com este livro glorioso, lembre, traga à memória tudo aquilo que você viu, e você vai ver que João não escreveu por enigmas, mas João escreveu para um povo específico. Ele escreveu para o povo de Deus, o povo que sabe a respeito das promessas do Antigo Testamento, um povo que conhece a respeito de como Deus era adorado no Antigo Testamento, um povo que sabe a respeito das obras de Deus. Você vai entender esse livro. E por que João escreveu dessa maneira? Lembra que ele estava prisioneiro numa ilha, e essa literatura precisava sair de lá e circular lá na Ásia Menor, na Europa, na Palestina e depois disso em todo o mundo. Mas naquele momento, para que essa literatura circulasse, ela não poderia ser inteligível àqueles que perseguiam a igreja. Então para eles tinha que ser um enigma mesmo, porque daí eles não dariam a devida importância a esse livro, e a igreja poderia usar o livro sem ser impedida por aqueles que são inclusive denunciados nesse livro, como o próprio Senhor Jesus nestas cartas às igrejas denuncia pessoas como Domiciano, que foi um imperador terrível, talvez o mais algoz de todos os imperadores do primeiro século, e ele é citado e o nome dele é usado sinonimamente com o nome do próprio Satanás. Já imaginou se Domiciano entendesse que a referência era ele? Certamente ele mandaria recolher esses escritos de João e eles não poderiam circular. Por isso que a linguagem tinha que ser uma linguagem enigmática para aqueles que não conhecem Deus.
para aqueles que não conhecem a mensagem do Antigo Testamento, mas absolutamente clara para aqueles que conhecem a Bíblia. Então, deixa eu dizer algo para você: se o Antigo Testamento ainda não é uma literatura que você acessa com facilidade, realmente será difícil entender Apocalipse, mas se você conhece o Antigo Testamento, pode ler e pode fazer uso dessa mensagem, que é uma preparação para esses dias que nós estamos vivendo. Logo no início desse livro, o Senhor Jesus manda 7 cartas, uma para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Isso tem sido motivo de discussão por muitos comentaristas e estudiosos, e algumas pessoas vão dizer o seguinte: estas 7 igrejas representam 7 momentos diferentes na história da igreja do Senhor Jesus. E isso de fato não é verdade, e essa teoria ela já caiu por terra há muito tempo. Porque em todas as épocas em que existiu a igreja do Senhor Jesus, desde o primeiro século, sempre existiram igrejas com os problemas semelhantes aos problemas daquelas igrejas. Sempre existiram igrejas que receberam elogios, como a igreja de Filadélfia. Então significa que estas 7 cartas não fazem referência a 7 momentos diferentes da história, mas são 7 mensagens que vão englobar as principais necessidades que as igrejas têm. Por isso, cada igreja, em cada lugar, em qualquer época, deve se valer dessa mensagem toda, e ler todas estas 7 cartas e aprender com elas. Mas hoje, especialmente, nós vamos ficar só com uma, que é a carta escrita à igreja de Filadélfia. E eu gostaria que você soubesse que esta é a única carta em que o Senhor Jesus só faz elogios. Destas 7 cartas, 2 cartas o Senhor Jesus faz somente elogios, não apenas a igreja de Filadélfia, mas a igreja de Esmirna. São as 2 que só recebem elogios de Deus. Uma única igreja só recebe críticas, repreensões, que é a igreja de Laodiceia, ou a igreja que está na cidade de Laodiceia. E 4 igrejas, ou as outras 4 igrejas restantes, elas vão receber críticas e elogios. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Pérgamo, a igreja que está em Tiatira e a igreja que está em Sardes. É interessante que quando nós olhamos para essas igrejas e enxergamos aquilo que Deus fala sobre elas, facilmente a gente percebe que Deus não vê a igreja como a gente normalmente vê. Nós olhamos para a igreja, ou nós olhamos com um senso crítico, ou nós olhamos com um senso positivo, olhando só aquilo que tem de bom, mas em ambos os casos nós corremos o risco de errar, porque nós enxergamos externamente. Mas Jesus, quando ele olha para a igreja e fala com a igreja, ele enxerga internamente, ele vê de dentro para fora. Esta carta que nós vamos ler, mesmo a igreja de Filadélfia, você vai perceber que essa igreja era uma igreja pequena e fraca, mas essa igreja era a igreja que tinha um grande Deus. E então o próprio Deus vai dizer: essa igreja pequena e fraca na realidade é forte. Tinha uma outra igreja, a igreja de Esmirna, que se enxergava como uma igreja pobre, porque as pessoas que estavam lá eram muito pobres. Mas Jesus se dirige para essa igreja e diz: vocês na realidade são ricos. Tinha uma igreja que se achava rica, que se achava bem vestida e que se achava com uma visão extraordinária. E Jesus chega para essa igreja, que é a igreja de Laodiceia, e diz: vocês não passam de pobres, cegos e nus. E assim, muitas daquelas mensagens são absolutamente diferentes daquilo que nós falaríamos. Tinha uma igreja que estava diante do próprio trono de Satanás, a igreja de Pérgamo, porque havia lá um grande templo levantado a um ídolo, e aquilo lá era suntuoso e causava dano ao coração daquelas pessoas. Mas aquela igreja era uma igreja que servia a um Deus vivo. E embora estivessem diante do trono de Satanás, eles estavam vivos e glorificavam o nome do Senhor Jesus e não o nome daquele ídolo. E assim aquelas igrejas tinham muitas características não facilmente observadas externamente, mas Jesus enxerga a igreja de dentro para fora, porque Jesus vê o nosso coração e Jesus vê o coração da igreja. A igreja de Filadélfia estava situada nessa cidade que tem esse nome belíssimo. A palavra Filadélfia significa amor de irmão. E por que essa cidade recebeu esse nome? Recebeu porque um imperador chamado Átalo desejou homenagear o seu irmão Eumenes, e a homenagem que ele deu foi dedicar aquela cidade a Eumenes, chamando aquela cidade de Filadélfia, ou cidade do amor de irmão. Mas aquela cidade teve uma realidade interessante a respeito de nomes.
Essa cidade no século 17, ela passou por um abalo terrível por causa de um terremoto. Ela está numa região vulcânica. E por causa desses terremotos, aquela cidade foi totalmente destruída. Aconteceu um hecatombe lá. Todos os prédios caíram, todas as edificações foram completamente destroçadas. Muitas pessoas morreram, muitas vítimas, muitas pessoas perderam tudo. E no século 17, então, o imperador Tibério, ele teve que ajudar aquela cidade. E uma das ajudas que ele deu foi isentar a cidade de todo tipo de impostos. Para homenagear Tibério, por causa de ter feito isso, eles chamaram aquela cidade de Nova Cesareia. E então a cidade mudou de nome. De Filadélfia ela passou a ser chamada de Nova Cesareia. 39 anos depois, num outro império, num outro momento da história, as pessoas da cidade estavam muito gratas ao imperador Vespasiano. E por causa da gratidão a Vespasiano, as autoridades da cidade decidiram mudar o nome da cidade. Se você não sabe, mas o nome desse imperador era Tito Flávio Sabino Vespasiano. E aí decidiram mudar o nome da cidade para Flávio, para homenagear o imperador. E as pessoas que estavam naquela cidade sabiam que, apesar deles terem sido criados, a cidade ter sido criada com um nome bonito, por causa de política, volta e meia a cidade mudava de nome. E não para um nome melhor, antes para um nome pior. Porque é difícil de achar um nome melhor do que este nome Filadélfia. Além disso, por causa daquela região vulcânica, aquela cinza que saía dos vulcões, ela fertilizava a terra ao redor de Filadélfia, e por causa disso aquela cidade era uma cidade muito bonita, porque eram plantadas muitas vinhas em torno da cidade. Então a cidade era o lugar onde você podia tomar bons vinhos e tomar refrigerantes, bebida refrescante para o seu coração. A cidade era pequenininha, mas ela estava na convergência das principais estradas que ligavam a Europa com a Ásia e com a Palestina. Então essa cidade também recebeu a alcunha de Portal do Oriente. As pessoas passavam necessariamente por lá. Foi através da cidade de Filadélfia que a língua romana entrou, o latim entrou para dentro da Palestina. Não só isso, mas a língua grega e todos aqueles idiomas que eram falados na Ásia Menor e na Palestina, eles passavam necessariamente pelas escolas de Filadélfia. A cultura, a economia, os soldados, os militares, todo mundo passava por aquele pequeno lugar aprazível. E as pessoas daquele lugar eram conhecidas como pessoas fraternas. Uma cidade fraterna. Essa é Filadélfia. A essa cidade o Senhor Jesus escreve uma carta. E sempre quando você vai ler estas cartas de Jesus, você precisa identificar 3 elementos: o remetente, o destinatário e a mensagem. O remetente, aliás, o destinatário nós já identificamos. Filadélfia, a cidade fraterna. Vamos ao remetente. Quem é o remetente dessa carta? O remetente é o próprio Senhor Jesus. Naquela época ainda, em que ainda as pessoas usavam essa metodologia de mandar cartas, Jesus faz João escrever uma carta para a cidade de Filadélfia. E todas as vezes que Jesus vai falar com uma dessas cidades, Jesus não é um pregador que fica distante do seu remetente, mas ele está sempre envolvido com a história do remetente. Então quando ele vai falar com um grupo de pessoas, ele tenta de alguma maneira se identificar de forma que a pessoa dele, o nome dele, a mensagem dele venha completar, venha ao encontro das necessidades das pessoas. Então ele se dirige àquela cidade dizendo para João: João, escreve aí a cidade de Filadélfia, a igreja que está na cidade de Filadélfia, dizendo que o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, está mandando uma mensagem. O que significam essas duas expressões, o santo e o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi? Vamos entender isso. Só existem 2 ocasiões na Bíblia em que essas expressões santo e verdadeiro são usadas. Apenas nesse texto e também em Apocalipse, no capítulo de número 6, no versículo 10. São os únicos 2 lugares na Bíblia que você vai encontrar essa expressão santo e verdadeiro. E nos 2 lugares essa expressão é usada para Cristo Jesus. E por que Jesus se dirige dessa forma para a igreja de Filadélfia? Porque a igreja de Filadélfia estava dentro de uma cidade que, além de ter tudo isso que eu falei para vocês, era uma cidade onde existia uma comunidade de falsos religiosos.
Eles são chamados por Jesus aqui nesse texto como sinagoga de Satanás. E o que era essa sinagoga de Satanás? Era a comunidade de alguns judeus que achavam que eles eram realmente os merecedores do céu. Eles achavam que eles eram os verdadeiros filhos de Deus. Eles achavam que somente a comunidade deles e as pessoas que tinham a mesma raça deles, que tinham a mesma religião deles, que celebravam as mesmas cerimônias deles, eram capazes de ir para o céu. Mas a própria religião deles era um contraponto àquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam que eles eram os verdadeiros filhos de Deus, mas eles viviam uma vida sectária, eles faziam separação entre eles e o mundo. Se Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia, como é que pode os verdadeiros filhos de Deus viverem no ódio, na inimizade e na separação com as outras pessoas? Era uma religião falsa. Por quê? Porque nenhum homem pode atender àquilo que Deus exige de nós em termos de santidade, em termos de justiça, em termos de retidão. E eles eram absolutamente cegos, porque eles se viam melhores do que realmente eles eram. E eles acreditavam que qualquer pessoa que não pertencesse à raça deles e que não pertencesse ao culto deles, essas pessoas não eram dignas de Deus e não iriam para o céu porque não eram filhos de Deus. Eles não entenderam que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão e não o sangue de Abraão. Eles não entenderam isso. E por causa disso eles desprezavam a igreja de Jesus que estava ali. Para você se ambientar com o contexto do primeiro século, no primeiro século as pessoas que creram em Jesus e passaram a seguir os apóstolos e comporam a primeira igreja do Senhor Jesus, a primeira igreja que adorava a Cristo Jesus. Essa primeira igreja era composta por pessoas que vinham do judaísmo, que tinham sangue judeu, e por não judeus, que eram gentios. O que acontecia com esses dois grupos de pessoas? Os judeus, quando se convertiam ao cristianismo, eles eram desprezados por sua família, eles eram expulsos de casa. Se eles tivessem negócios, eles eram depostos dos seus negócios, eles perdiam absolutamente tudo e eram expulsos de suas cidades. E então os judaizantes diziam que estes tinham se apostatado da verdadeira fé. Por outro lado, os gentios nunca foram considerados aptos ao reino de Deus. E depois de se converterem ao cristianismo, aí sim eles eram considerados uma seita herética, a seita do Nazareno. E essa religião foi duramente criticada pelo Senhor Jesus, porque quando Jesus veio ao mundo pregar a boa nova de salvação, quem foi que fez resistência a Jesus? Foram exatamente os judeus. Foram eles que não receberam. Jesus veio para eles e eles não o receberam. Se eles rejeitaram o próprio Filho de Deus, imagine o que eles faziam com qualquer pessoa que decidia seguir o Senhor Jesus. Foram eles mesmos que tramaram mentiras e um julgamento fraudulento para colocar Jesus na cruz do Calvário. Deus usou tudo isso para a glória dele e para a nossa redenção. Mas esse grupo de pessoas foi duramente criticado por Jesus, e aqui nesse texto, Jesus os chama de sinagoga de Satanás. E quando Jesus se dirige à igreja de Filadélfia dizendo: quem fala com vocês é o santo e verdadeiro, ele está dizendo: existem muitos falsos e mentirosos, que não são santos, longe disso. Eles são sinagogas de Satanás, tentando ensinar mentiras para vocês. Mas prestem atenção que quem está falando com vocês é o santo e verdadeiro, aquele da qual a boca só fala absolutamente a verdade, que a mensagem é absolutamente certa e imutável. É aquele que foi separado desde a eternidade para ser o Redentor e o Salvador do seu povo. É aquele que é glorificado pelo Pai, é glorificado pelo Espírito, é glorificado pela igreja, porque ele é santo e ele será santo eternamente. Que nós cantamos sobre ele, é o Cordeiro de Deus. E Jesus se dirige àquela igreja dizendo: quem fala com vocês é alguém que tem santidade e verdade. A outra expressão que ele usa é a expressão de que é aquele que tem a chave de Davi. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá no Antigo Testamento. O rei Davi instituiu um homem que era o guarda dos tesouros do rei. E a partir de Davi, todos os reis depois dele, quando assumiam o trono, eles tinham que nomear um guarda dos tesouros do rei. Você vai encontrar uma referência sobre isso lá no livro de Ezequiel, quando você encontra Ezequiel nomeando um homem chamado Eliaquim, filho de Ilquias, para ser o guarda dos tesouros do rei. Esse guarda era o único que tinha autorização para abrir. Nem Davi, nem Ezequias, nem qualquer rei poderia abrir os seus próprios cofres, porque ele era rei, mas não era dono da riqueza. A riqueza era do
povo, e somente o homem que tinha a chave poderia abrir. Nem o homem mais poderoso, que era o rei, não podia abrir os cofres do rei. Somente aquele que tinha as chaves de Davi, a chave dos tesouros reais. E quando Jesus se identifica para aquela igreja, está dizendo: vocês são uma igreja pequena e uma igreja fraca, mas quem está falando com vocês é aquele que tem a chave de Davi. E é obviamente que Jesus não é aquele que guarda os tesouros do reino de Judá, mas Jesus é aquele que tem a chave da vida e da morte, porque Ele tomou para si essa chave. Jesus é aquele que tem a chave do céu. Jesus é aquele que tem a chave das portas da oportunidade, a oportunidade para que o evangelho seja anunciado. Jesus é aquele que tem a chave da porta do seu coração, do meu coração. Jesus tem a porta do coração das nações, e Ele pode abrir as nações para que o evangelho entre. Jesus tinha a porta da cidade, a chave da porta da cidade de Filadélfia. Então, quando Jesus se dirige dessa maneira para ele, Jesus está dizendo: quem fala com vocês é aquele que é santo, é aquele que é verdadeiro, e é aquele que é soberano sobre todas as coisas, porque é aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir. Este é o remetente, e este é o mesmo que fala conosco nesta noite, é o santo e verdadeiro Deus. Sabe como você identifica uma heresia e uma seita? Sempre que você estiver num lugar onde as pessoas estiverem falando a respeito de uma religião, de algum tipo de culto que é exclusivo e que somente esse culto em si pode salvar, você tem a primeira pista de que você está numa seita. Porque as sinagogas de Satanás que existem até hoje pelo mundo, elas vão dizer que elas são a única e legítima porta para o céu. Enquanto a religião pura e verdadeira para com o nosso Deus, ela vai dizer que só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida, e não é uma igreja, é Jesus Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe uma porta que leva ao céu, e é o Senhor Jesus, porque Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Nenhuma igreja, nenhuma religião, nenhuma denominação pode tomar para si essa alcunha, porque ela pertence a Jesus. E então essa igreja recebe uma carta de alguém tão importante. E agora, qual é a mensagem que esse alguém tão importante tem para aquela igreja? E nós vamos ver várias partes nesta mensagem. Em primeiro lugar, você tem uma parabenização de Jesus para aquela igreja. Jesus se dirige a eles dizendo assim: olha, eu tenho visto o que vocês têm feito, eu reconheço a vida de vocês, eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: eu pus uma porta nessa cidade, eu abri uma grande oportunidade de salvação nessa cidade, e vocês que trabalham nessa porta, vocês têm se mantido fiéis ao meu nome. Vocês são pequenos, são um grupo pequeno, vocês são fracos, mas a despeito da fraqueza de vocês, vocês permaneceram fiéis. Se tem algo que agrada o coração do nosso Deus, é a fidelidade. Eles não cederam à tentação dos números, eles não estavam preocupados em se tornar uma mega igreja, eles estavam sim preocupados em serem fiéis à mensagem do Evangelho. Eles estavam ali num ambiente onde a seita da sinagoga de Satanás estava ensinando uma outra mensagem, a mensagem da meritocracia. E por incrível que pareça, o ser humano pecador, ele não quer um evangelho que é oferecido de graça, mas ele quer a religião da meritocracia. As igrejas que mais crescem no mundo são as igrejas que dizem: você tem que fazer alguma coisa para merecer. E as pessoas adoram esse tipo de mensagem. As pessoas gostam de ir a um lugar onde onde elas sejam dirigidas e alguém diga: olha, não faça isso, não faça aquilo, faça isso. Se você fizer isso, vai ser disciplinado. Se você não fizer, vai ser... Porque as pessoas gostam desse controle. E elas gostam de se sentirem as responsáveis pela sua salvação. É a autossoteriologia, é a autoindulgência, é o homem produzindo uma salvação para si mesmo. Numa sociedade humanista como a nossa, as pessoas gostam disso. E é muito fácil a gente acabar mudando a mensagem do Evangelho para jogar o peso do resultado sobre o homem. E isso é infidelidade, isso enche a igreja, mas não é o que Deus espera de nós.
E o que ele está dizendo a respeito da igreja de Filadélfia é que a igreja de Filadélfia estava de parabéns, porque Deus lhes deu uma porta, uma oportunidade para anunciar o reino de Deus, e eles permaneceram fiéis a esta mensagem. É interessante quando nós pensamos nessa relação de porta e chave. E é interessante porque o que é a porta que Deus abre? É exatamente a oportunidade de que o evangelho seja anunciado. É um momento oportuno para o coração das pessoas. É um lugar oportuno para que a mensagem seja anunciada. Se você lembrar, por exemplo, quando Pedro ele recebeu do Senhor as chaves. Tem muita gente que pensa que o que Deus estava fazendo era colocar sobre Pedro a responsabilidade de ser o dono da igreja, o pai da igreja, o líder da igreja. Mas não era isso. O que Deus estava colocando, o que o Senhor Jesus estava dando às mãos de Pedro, era uma porta aberta para a proclamação do evangelho. Pedro tinha a chave é Cristo. E então Pedro, quando depois do Pentecostes, cheio do Espírito Santo de Deus, o que Pedro fez? Pedro pregou a grande porta aberta por Deus lá em Jerusalém, e Pedro usou a chave, que é Jesus, e anunciou o evangelho. E na primeira pregação, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e foram batizadas. E então o centro nunca foi Pedro, o chefe nunca foi Pedro, o cabeça nunca foi Pedro, sempre foi Cristo. Essa é a chave. Ele se identifica: eu sou a chave. Eu abro oportunidades para que vocês anunciem o evangelho, que é a chave do Senhor Jesus para abrir o coração das pessoas. Às vezes a gente não entende por que existem crises, problemas, circunstâncias difíceis na história de uma família, na história de uma cidade, na história de um país. Mas a palavra de Deus é muito clara. Nós estamos num lugar onde Deus tem aberto portas, e as portas são as crises que as pessoas passam, as crises que nós passamos, as circunstâncias que nos envolvem. Essas são as portas que Deus abre, e dentro dessas portas nós devemos proclamar o evangelho, que é a chave da salvação, Jesus Cristo, e fazer isso de forma fiel, pregando o verdadeiro evangelho, o evangelho de que Deus enviou o seu Filho, porque Ele amou esse mundo de tal maneira, e o seu Filho se entregou na cruz para que todo aquele que nele cresce não morresse eternamente, mas fosse salvo. Este é o verdadeiro evangelho. É o evangelho de que a salvação nunca dependeu de mim nem de você, mas única e exclusivamente de Cristo. Que eu preciso me render a Cristo Jesus e reconhecer que sem Ele eu não tenho esperança. E a igreja de Filadélfia, a igreja fraterna, ela permanecia fiel, mesmo diante dos ataques da sinagoga de Satanás. Eles continuavam fiéis à mensagem. Naquela porta que Deus abriu, eles anunciavam a chave, que é Jesus Cristo, e de forma fiel. E o Senhor Jesus os elogiou por causa disso. O Senhor Jesus não apenas disse que conhecia o que eles estavam fazendo e que eles não negaram o nome de Jesus, mas o Senhor Jesus também fez uma promessa para eles. E Ele diz: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Vocês foram uma igreja odiada pelo mundo, mas eu vou fazer com que esse mundo venha e se ajoelhe, não para adorar a igreja, mas se ajoelhe e reconheça quem é o Senhor da igreja aqui junto com vocês. Olha a promessa, a recompensa de Deus pela fidelidade de uma igreja. Nessas 3 semanas nós estamos falando sobre igreja. E eu gostaria de, nesta noite, entrando e já começando a aplicar essa mensagem ao nosso coração. Nós temos algo de muito comum com a igreja de Filadélfia. Nós estamos na cidade fraterna. Nós somos a igreja da cidade fraterna. E nesse lugar Deus abriu uma porta para que o evangelho seja pregado. E neste lugar o evangelho tem sido pregado. E esta pequena igreja, diante de muitas outras que existem aí, tem sido fiel ao evangelho. E nós precisamos continuar fiéis ao evangelho do Senhor Jesus. Porque a chave que abre os corações é Cristo. E o nosso papel é pregar Cristo. Eu não posso abrir o coração de uma pessoa, mas eu falo e apresento aquele que pode. E é isso que nós temos que fazer. Esta mensagem é a mensagem a respeito de uma igreja que aproveitava a oportunidade que Deus tinha aberto diante dela. Então nós não estamos aqui para reclamar e para olhar negativamente para as crises que acontecem na nossa cidade, nas famílias que estão ao nosso redor,
mas nós estamos aqui para aproveitar a porta da oportunidade que Deus colocou diante de nós. Todos nós, você, eu, cada um de nós, convive com muitas famílias, com muitos amigos, com muitas pessoas nessa cidade. Pessoas que passam por crises, e ao invés de você se juntar a essas pessoas para reclamar da crise, você tem que entender que essas crises são portas que Deus abre, e que nenhum homem pode fechar. E nestas portas, a chave que cabe perfeitamente é Jesus. As crises da minha vida, da sua vida, da vida das pessoas que nos cercam, é a chave do Evangelho. É a porta para o Evangelho. E Jesus é a chave dessa porta. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Mas não apenas isso, Jesus afirma que aqueles que se levantam contra a igreja, em algum momento, eles vão ter que reconhecer a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: não se incomodem com a sinagoga de Satanás, porque o que é deles está guardado. Numa linguagem bem nossa, o que é deles está guardado. Um dia eles virão e terão que se dobrar também diante do Senhor. Um dia eles terão que fazer isso. Deus guarda a igreja. E Deus não apenas guarda a igreja dos inimigos da igreja, mas se você olhar na sequência, o Senhor Jesus também vai dizer para essa igreja: olha, porque vocês se acham fiéis, porque vocês têm lidado com fidelidade, têm guardado a minha palavra, eu afirmo para vocês uma outra coisa: no meio das provações que hão de vir sobre este lugar, eu vou guardar vocês. Olha que coisa bela que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia. Jesus está dizendo: vem muita coisa problemática por aí, vem muita provação, mas por causa dessa fidelidade de vocês, eu vou livrá-los das provações. Pensa se há algo mais doce para ouvir do Senhor Jesus do que isso. E é interessante que os imperadores do primeiro século, eles devastaram cidades onde existiam igrejas, e devastaram igrejas naquela época. Mas interessantemente, a cidade de Filadélfia não foi devastada por nenhum imperador que por lá passou em todo esse tempo. A cidade de Filadélfia continua a existir com outro nome, como é comum para a cidade de Filadélfia, com outro nome até hoje. E a cidade de Filadélfia, até o ano de 2014, ainda existiam 3 grandes comunidades cristãs que não foram de nenhuma maneira influenciados por todos os movimentos evangelicalistas que aconteceu no mundo. Isso é algo inédito, isso é algo absolutamente inédito, e isso é tão somente o resultado de uma promessa de Deus. A promessa de que vocês vão passar por provação, mas eu vou guardá-los das provações. E se você um dia for à Ásia Menor e você procurar o lugar onde está a cidade de Filadélfia, você poderá ir ver essas igrejas. Existem muitas provações vindo ainda sobre esse nosso mundo, que jaz no maligno. Mas para a igreja que permanece fiel ao Senhor Jesus, a porta da oportunidade não se fecha, os inimigos não prevalecem contra ela, e as provações não vão nos parar, porque o Senhor Jesus nos livra de todas essas provações. Essa promessa é a promessa para a igreja do Senhor Jesus, e nós temos que confiar no Senhor. Esta é a mensagem que o Senhor trouxe para aquela igreja. A igreja que estava aproveitando a oportunidade para evangelizar, entendendo que os dramas da vida faziam parte dessa janela de oportunidades, ou dessa porta de oportunidades que Deus havia aberto naquele lugar, entendendo que a chave é Jesus. E então, diante desta mensagem, o Senhor Jesus faz um alerta ainda para eles, antes de terminar a mensagem que o Senhor estava dizendo. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus diz para eles: eu estou vindo, eu não vou demorar. Continuem firmes com a qualidade que vocês têm, não percam isso, para que ninguém tire de vocês esse atributo. Coroa aí é o sentido de atributo, ainda não é a coroa da vida, porque essa a gente recebe depois que a gente se encontrar com Jesus. Essa coroa aqui, o que Jesus faz a referência, é o atributo deles. Que atributo que eles tinham? O atributo da fidelidade a Deus. Então o Senhor Jesus faz um alerta: permaneçam vigilantes, para que vocês não percam essa coroa tão bela, que vocês, pela graça do Senhor, têm, que é esta fidelidade de vocês
A mensagem é o Evangelho. Além disso, ele vai fazer então, encerrando a carta, algumas promessas. Versículo 12 ele diz: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Isso é uma expressão muito linda. Lá na Grécia, naqueles tempos, e também nas cidades romanas, era costume nos grandes palácios homenagear pessoas importantes, esculpindo essas pessoas em colunas daqueles grandes e suntuosos templos que eles erguiam. Às vezes não esculpiam, mas colocavam o nome da pessoa numa coluna. O problema é que volta e meia tinha um terremoto e derrubava a coluna, e quando levantavam de novo, aí já era o nome de outra pessoa. O problema também é que muitas vezes as pessoas eram colocadas, os nomes delas eram colocados naquela coluna, mas depois, quando faltava coluna para a gente mais importante, alguém ia lá, passava um barro por cima daquilo lá e colocava um nome novo em cima da coluna. O problema é que os cristãos nunca tinham o nome deles colocado em coluna alguma, porque eles não eram conhecidos como pessoas nobres, porque o que o mundo enxerga e chama de nobreza nem sempre é aquilo que Cristo e que o Senhor chama de nobreza. Tem muita gente querendo que o nome apareça em lugares pomposos nessa terra. Mas Jesus está dizendo para aquela igreja: não tenta colocar teu nome nas colunas desse mundo, porque por causa de Cristo Jesus, o seu nome já está nas colunas lá do céu. Na nossa cidade fraterna, muitas vezes eu passo de carro à noite, perto de algumas construções magníficas que existem aqui, onde eu enxergo de longe algumas colunas iluminadas. E eu fico pensando na glória, no poder, na força e na solidez dessas colunas. Mas nem essas colunas existirão, porque nesse mundo não ficará pedra sobre pedra. Não adore essas colunas e nem tente colocar seus nomes lá, porque o único lugar onde vale a pena ter o nome escrito são nas colunas do santuário do Senhor. A igreja que estava em Filadélfia recebeu essa promessa. Não apenas essa promessa, mas o Senhor disse para eles também: e eu vou pôr o meu nome em vocês. Que coisa maravilhosa. Sabe algo interessante daquelas cidades lá da Ásia Menor? Que as pessoas nascidas na cidade e na época dos imperadores eram, muitas delas, forçadas a colocar o nome do imperador ou um dos sobrenomes do imperador no próprio nome, ou às vezes forçadas a colocar o nome da cidade no nome delas. E aí, quando alguém decidia mudar o nome da cidade, o cara tinha que mudar o nome dele também. Sabe alguma coisa interessante sobre o nome que aquele pessoal vivia também? Porque aquele pessoal não podia usar a alcunha de cristão, porque o nome do Senhor Jesus Cristo era um escárnio, era um escândalo. As pessoas tinham o nome de Jesus Cristo como um nome horroroso, que ninguém deveria nem pronunciar, quanto mais usar. E os cristãos, eles não podiam abertamente se deixar ou se nomear: nós somos cristãos. Coisa que existe no mundo até hoje. Tem um amigo meu que trabalhou numa cidade lá da Síria, em que a cidade está dividida ao meio, geograficamente, por uma linha, e de um lado moram os muçulmanos e do outro lado moram os cristãos. A identidade do muçulmano tem uma cor e a identidade do cristão tem outra. O cristão não pode ir para o lado de lá, porque se ele for para o lado de lá, ele pode inclusive ser morto do lado de lá. Ele não pode comprar de alguém que está do lado de lá e nem pode vender para alguém que está do lado de lá. E adivinha que nenhum pastor consegue ficar cuidando da igreja que eles tentam colocar do lado muçulmano, por causa do nome. O Senhor Jesus está dizendo: esse nome que foi escárnio de muita gente, esse nome que vocês não puderam usar por muito tempo, quando vocês estiverem comigo, eu vou pôr sobre vocês o meu nome. Vocês não vão ser mais do imperador. Vocês não vão ser mais da cidade. Vocês serão meus para sempre. Eu vou pôr meu nome em vocês. Glória a Deus por isso. Eu tenho um sobrenome que eu não gosto. Não é o de família. É um segundo nome que minha mãe, não sei por que ela colocou em mim. Semana que vem ela vai estar aqui, se vocês quiserem perguntar para ela, para perguntar. Ela nunca me respondeu até hoje. Mas quando eu olho para aquele nome que eu não gosto, eu fico pensando: um dia Jesus vai me dar um nome novinho. E tem a ver com o nome dele. E eu vou ficar eternamente grato a ele por esse novo nome. O Senhor Jesus também disse que ia dar um nome
novo para você. Um nome glorioso que tem a ver com o nome dele. E para aquele povo daquela cidade que não aguentava mais ter o nome trocado, ter o nome de um Deus vivo, verdadeiro e eterno, significava muito. Porque eles não iam ter que fazer documento novo mais. Porque eles iam ter um nome só para frente, para toda a eternidade. A cidade de Assis recebeu esse nome por causa de um capitão chamado Francisco de Assis Nogueira. Tem alguns Nogueiras por aí, não sei se vocês são parentes deles, mas a cidade recebeu esse nome por causa de Francisco de Assis Nogueira, quando a cidade foi fundada. O Assis dele não era como o Assis nosso, o Assis dele era A-C-I-S. O nosso Assis é A-S-S-I-S. Então o Assis dele era diferente, e depois, cerca de 30 anos depois, tem uma lei municipal que decidiu consertar a grafia do nome e mudou para Assis. Não tem a ver com São Francisco de Assis, como algumas pessoas pensam. Nem muito menos aquela estátua que está lá na rotatória, na entrada da cidade, não é uma estátua do São Francisco de Assis. Aquela estátua é do capitão Francisco de Assis Nogueira. Uma referência a ele. Isso já redime muito a nossa cidade. Porque ela não foi oferecida a um santo, mas era uma homenagem a um homem que era o capitão dessa região e que era dono dessas terras. E que doou essas terras para que essa cidade nascesse. E logo, logo, o povo que foi chegando e morando aqui, começou a demonstrar sua principal característica, que era a fraternidade. Por isso a cidade foi chamada de cidade fraterna. E eu quero encerrar fazendo esse apelo a vocês. Não só pela origem e a cidadania de cada um de nós, dessa cidade, da qual eu já me sinto filho também, que é a cidade fraterna, mas especialmente pela nossa cidadania celeste, porque fazemos parte da família de Deus, e essa família é a família da fraternidade, a família do amor, a família da graça. Eu quero fazer um apelo a vocês, que nós usemos esse atributo que Deus nos deu, que nós permaneçamos fiéis à palavra do Senhor Jesus, que nós sejamos fraternos e aproveitemos a oportunidade, a porta que Deus abriu neste lugar para proclamar o Evangelho para todas as pessoas. Que nós usufruamos de todas as crises, de todos os dramas, de todas as circunstâncias, de todas as festas, de tudo que o Senhor está nos dando como oportunidade para compartilhar fraternamente o Evangelho do Senhor Jesus nesta cidade. E que assim nós possamos ser aqui para a cidade de Assis, como aquela igreja foi para a cidade de Filadélfia. E Deus nos ajude a proclamar este Evangelho, a anunciar Jesus, que é a chave, em todas as oportunidades que nós recebermos, com fidelidade, com amor e com fraternidade. Vamos ficar em pé e vamos adorar o Cordeiro, o Senhor Jesus.